Agora vamos falar de outro distúrbio da linguagem, né? Que seria a apraxia da fala da criança. É um grave distúrbio neurológico, motor na fala, que afeta a habilidade da criança em produzir e sequenciar os sons da fala. Então a criança vai ter dificuldade em organizar, né, os fonemas, cada fonema que ele vai falar, e também realizar esse movimento. Isso tudo a nível de sistema nervoso central, certo? Gente, se eu vou pegar, esse controle está em cima de uma mesa, tá? E eu vou pegar esse controle, automaticamente, a gente não pensa, né? A gente não para. O controle está ali, mas automaticamente, nosso cérebro, ele já vai, primeiro a gente olha. Então, a gente já tem uma distância, o cérebro já sabe a distância, tá? Porque senão a gente ia pegar o controle e ia fazer assim, tá certo? Ele calcula a velocidade. Então, a velocidade que o meu movimento vai fazer, para ser harmônico. Senão eu ia fazer assim e ia parar aqui, uma coisa rápida, tá certo? Então, tudo isso é minha função que faz. Então, os músculos, vou receber ordem para os músculos do braço. Um, relaxar, para eu alongar, e o outro é contrair. Alguns músculos da mão, para eu pegar. Então isso tudo vai ter um comando. Tudo que a gente faz tem um comando, tá? Então a mesma coisa fala. Quando a gente fala, a gente receber comandos para abrir mais a boca no ar, para fazer um bico no U. Então esse comando é que vai estar alterado e não a nossa musculatura, tá certo? Vai ser o comando que vai estar falho, tá? Então a criança tem a idade do que quer comunicar, a criança tem a ideia do que quer comunicar, mas seu cérebro falha ao planejar e programar a sequência dos movimentos e gestos motores de mandíbula, lábio e língua para produzir os sons, para formar sílabas, palavras e frases. A criança parece não saber o que fazer com a boca. Geralmente são crianças que compreendem a linguagem bem, mas falar é um grande desafio para elas. Então, justamente por causa disso, a parte cognitiva dela, a compreensão dela está toda normal. Ela só tem uma alteração neurológica que ela não consegue coordenar, o cérebro dela não consegue mandar as informações corretas para realizar o movimento, tá certo? O movimento articulatório, tá certo? Então, a apraxia da fala não é apenas um atraso na fala, pelo contrário, é um distúrbio motor, neurológico funcional. Para produzir o som da fala, no qual os parâmetros espaço-temporais de movimento da fala estão compreendidos. É um distúrbio instável, dinâmico e que pode persistir até a vida adulta, segundo a Associação Americana de Fonoaudiologia. Existem vários termologias para esse quadro, como dispraxia verbal, dispraxia do desenvolvimento da fala, apraxia de desenvolvimento, dispraxia articulatória, desintegração fonética. Então, isso tudo é o termo usado para apraxia da fala. Que em 2007 teve a reunião da Associação de Fonoaudiologia Americana e colocou a terminologia mesmo, a apraxia da fala, certo? Mas a gente, quando for estudar, a gente pode encontrar vários nomes, tá? Por isso que eu coloquei aqui, tá certo? Porque tem alguns livros, principalmente o que foi publicado depois, né? 2008, essa reunião, se não me engano, foi em novembro. Mas o que foi publicado antes, de 2018, vai ter várias terminações, tá certo? Porque essa reunião foi no final de novembro, então provavelmente são os livros que saem de 2008, que só esteja apraxia. Mas o resto a gente ainda vai encontrar essa terminologia, tá ok? Então as causas, né? De acordo ainda com a Associação Americana de Fonoaudiologia, as causas elas podem ser idiopáticas, quando não há um caso específico, né, determinado, ocorre uma falha no sistema linguístico motor, que resulta na dificuldade
para produzir articulações e para combinar as sílabas para formar as palavras. Perceptiva sensório-motor, outra causa. Ocorre uma alteração na percepção, processamento sensorial e processamento motor. Isso afeta o planejamento, a automatização da sequência motora de cada palavra produzida. E foi justamente o exemplo que eu dei, né? Quando tem uma alteração nesse processamento de organização. Certo? E as causas genéticas, tá certo? Que seria a galactosemia, que é um erro inato no metabolismo. É uma doença hereditária na qual o corpo não consegue metabolizar, fazer a transformação da galactose em glicose. Então, as crianças que têm intolerância, né? Eles não podem tomar nenhum leite, inclusive, nem de animal, inclusive o leite materno também, o leite humano, tá certo? Eles vão ter reação também. A outra causa genética é a síndrome do X frágil, né? Que é a segunda. É a síndrome que tem a maior elevação, a segunda que tem a maior elevação de deficiência intelectual, de origem genérico hereditário e pode ser acompanhada por um quadro de apraxia. Essas causas genéticas, gente, que a gente está vendo, essas duas eu ainda vou falar mais, elas podem estar associadas ou não, certo? Não é porque uma criança tem a síndrome de X frágil que ela vai ter também apraxia. Não é isso não. Esse estudo, ele colocou porque quando a criança tinha apraxia, ou quando ela tinha a síndrome do X frágil, ou eram crianças com síndrome de Down, então achava que tudo relacionava só a síndrome, mas não é, tá? Então a criança ela pode ter síndrome de Down e ter também a comorbidade, tá certo? Síndrome de Down, né? Como eu também comentei. Frequentemente, o quadro da apraxia é subdiagnosticado em crianças com síndrome de Down. Crianças com síndrome de Down podem ter associado a um quadro de apraxia, e neste caso é preciso um tratamento diferenciado. Ele é subdiagnosticado por quê? Porque geralmente quando a gente pega uma criança com síndrome de Down, né? A gente sabe que vai ter um atraso de linguagem por causa da hipotonia, postura de língua, as funções de mastigação, de sucção, que às vezes, na maioria das vezes, está alterado. Então a gente acha que há o problema de fala, às vezes é o problema cognitivo, né? Que alguns síndromes de Down têm, a maioria deles tem a parte cognitiva afetada, então, e a gente não vê mais a comorbidade, a gente se acomoda aí, né? Mas é muito importante fazer uma avaliação e durante até o processo mesmo de terapia, mesmo que trabalhe a parte motora e ver a questão da linguagem, como é que está evoluindo, como está, porque aí ele também, né, o síndrome de Down, ele pode, não é que todo síndrome de Down vai ter apraxia, mas ele pode ter uma apraxia associada, tá? Ter a apraxia como comorbidade, certo? Outra síndrome de Down também que pode vir associada à apraxia é a síndrome de Prader-Willi. Ocorre um erro genético no cromossomo 15, tá? A síndrome de Down é 21, né? Uma alteração no cromossomo 21. E na síndrome de Prader, a alteração no cromossomo 15. Alguns sinais são diminuição do reflexo de sucção, hipotonia na musculatura, principalmente em bebê, apetite insaciável, né? Aquela criança que mama, que come, problemas comportamentais, estrabismo, déficit cognitivo, atraso de desenvolvimento motor e fala. E essas crianças também podem ter, né, além dessas características da síndrome, né,
ela pode ter também apraxia associada, tá certo? E como síndrome de Down, né? Às vezes a gente não se liga a esse outro aspecto, tá certo, gente? Por quê? Porque como a síndrome já vem com toda alteração de hipotonia, né, da parte, o déficit cognitivo, já tem problemas nas funções neurovegetativas, sucção, mastigação. Então, o que é que vai ter? Às vezes a gente não faz associação, acha que o problema dele de fala justamente por causa por causa da estrutura dos ófagos, né? Os órgãos fonoarticulatórios, que estão alterados, então a fala vai estar alterada por causa disso, tá certo? E a gente vai só da síndrome, e a gente não investiga mais coisas. E às vezes essa criança tem mais coisas, tá? Outras causas, que ainda estão em estudo, tá certo? Algumas pesquisas têm encontrado alguma relação de doenças infecciosas que podem prejudicar circuitos cerebrais relacionados à área da programação motora da fala, como AIDS, encefalite, meningite. Então, essas infecções ainda, algumas pessoas, né, foram comprovadas em pesquisa que algumas pessoas tiveram apraxia da fala, mas outras não. Outras condições que também podem estar relacionadas à apraxia são problemas no nascimento, prematuridade, ingestão de comida processada, agrotóxico, conservante na comida. Essas causas são resultados de estudos teóricos e são fatores que podem ter contribuído para o aparecimento da apraxia, mas até o momento não se sabe a causa exata. Então, isso é tudo estudos mais recentes que estão apontando, né? Também esse caminho que poderia ocorrer a apraxia devido à grande quantidade de agrotóxicos na alimentação da mãe, tá? Mas ainda não foi comprovado, tá? São só estudos que viram que a incidência é maior nessas crianças, tá certo? Então, quais são os sinais, né? Que a gente tem que ficar alerta e sempre perguntar aos pais também. Então, bebês quietos, vocalizam ou balbuciam um pouco. As primeiras palavras, como mamãe, papai, aparece bem mais tarde, aparece depois de 1 ano e 2 meses, né, que a criança faz. Os pais notam uma discrepância entre a compreensão e expressão. Então, geralmente, a criança compreende muita coisa e emite, às vezes, só palavras soltas, tá certo? Não consegue produzir adequadamente os sons da fala, fala apenas as vogais ou fala apenas as primeiras palavras ou as primeiras sílabas, ou ainda consegue falar apenas os sons mais fáceis, como por exemplo o P, o M, que são os mais fáceis da nossa língua e são os primeiros que a criança adquire. E os demais não conseguem falar. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei, acho que foi nas primeiras aulas, não sei bem, que eu tinha uma paciente que ela falava só as vogais. Então, se eu pedisse para ela repetir uma frase, ela repetia as vogais na mesma sequência daquela frase, né? Não sei se alguém lembra disso, que eu comentei lá na sala da gente. Certo, gente? Apresenta dificuldade para imitar palavras e frases, que a gente sabe que a criança aprende tudo, né? Tudo que a criança aprende, aprende por imitação. Se ela vê a gente todo dia pintando cabelo, a gente pinta o dela. Então a criancinha, quando ela pegar a escova, ela vai saber. Não que ela vai saber pentear. Ela pode, exemplo aqui, tá? Faz de conta que isso aqui é uma escova e aqui são os dentes da escova de cabelo, certo? Então a gente penteia o cabelo lá, né? A criança vê, a gente penteia o cabelo dela, ela muito pequenininha ainda. E aí quando ela vê a escova, mesmo que ela pegue desse lado, mas ela vai fazer o movimento de passar na cabeça. Mesmo que não seja a posição correta, mas ela vai ter essa intenção, esse movimento. E a fala também, né? A gente fala, tanto é com uma criança pequena, quando a gente começa a falar, ela olha muito para a boca, porque ela vai começar a imitar o movimento que a gente faz, tá?
Então apresenta mais facilidade para falar a palavra mais curta. Então essa criança, ela tem facilidade de fazer oi, ai, do que falar uma palavra de sílaba, polissílaba ou até uma sequência mesmo, né? Que geralmente elas não conseguem. Tem dificuldade para falar todas as vogais, algumas. Às vezes ela vai falar o E e sai o som do A, tá? Tem essa troca. Fala pá, e aí, para dizer que é o pé, ela vai pegar o pé, ou alguém perguntar a ela o que é isso. Em vez de ela falar pé, ela fala o pá, tá? Ela vai fazer essas trocas nas vogais. Na alimentação, pode ser confusa, distraída, precisar de ajuda. Então você dá a comida na boca e ela fica lá com aquela comida parada. E aí você tem que ser fulaninha, Aninha, mastiga, a comida está na boca, mastiga, Aninha. Às vezes fazer até um movimento para ela começar a mastigar também. Porque senão ela fica aquela comida ali parada na boca, sem saber o que fazer, tá? Pode ter dificuldade para mastigar algumas consistências, então ela demora muito para mastigar um pedaço de carne. E isso, na maioria das vezes, a mãe começa a picar ou começa a molhar os alimentos, tá certo? Dá líquido misturado com as refeições para facilitar justamente a alimentação dela. Pode ter dificuldade para escovar os dentes, que está relacionada com a hipersensibilidade da região oral. E essa questão da alimentação, gente, é muito importante, tá certo? Porque quanto mais a mãe faz isso para ajudar a criança a se alimentar. E toda preocupação de mãe, quem é mãe sabe, né? Quando a criança está com uma gripe e fica enjoadinha, não quer comer direito, a gente fica tudo louco. Ai meu Deus, hoje ele não comeu direito, hoje ele não almoçou, hoje, sei lá, a mamadeira não tomou toda, só fiz pela metade, e a gente fica com aquela angústia da gente. Porque na realidade toda mãe quer ver o filho forte, que ele se alimente, né? E quando essa criança começa a ter essa dificuldade, as mães geralmente começam a machucar muita comida, passar no liquidificador, né? Porque aí a preocupação dela é alimentar essa criança, para a criança ficar forte. Mas é muito importante a gente orientar essas mães, não só que tem problemas que tem toda, mãe até de criança, todas as crianças, inclusive as crianças que não têm nenhum problema, até a troca, né, de consistência. Então começa com mamando, tirou a mamada, dá no copinho o leite, já começa a dar fruta raspadinha, depois da fruta raspadinha, dá comida amassada e depois a sólida mesmo. Essa criança tem que trabalhar essa musculatura, que é essa musculatura que vai o quê? Produzir a fala, tá certo? Então isso é fundamental. E às vezes chega a criança, gente, em consultório, ou nas unidades de saúde mesmo, chega a criança, somente o primeiro filho, que está com 3 anos e meio, e a mãe amassa tudo, a mãe passa a carne no liquidificador, quando é carne assada, passa a carne no liquidificador e amassa a comida toda da criança, tá certo? Então isso vai o quê? Causar alteração na musculatura, a musculatura vai ficar sem função, a mastigação, que é uma das principais funções da gente para a fala, não vai ter. Então vai ter toda já a alteração dessa musculatura. E as crianças que têm problema, vamos dar um exemplo que todo mundo assim conhece, né? Que é o síndrome de Down, que já tem toda a hipotonia, então é importante isso. Claro que a gente vai fazer uma avaliação para ver se essa criança realmente tem condições, né? Para a gente também não dar alimentação sólida e a criança se engasgar. Mas a gente vai fazer uma avaliação e vai orientar essa mãe a começar a introduzir pedacinhos, em vez de amassar pedacinhos menores, tá certo? Para ele começar a trabalhar. Porque senão vai aumentar ainda a hipotonia, vai prejudicar ainda o sistema motor oral dessa criança. Então, os movimentos orais, como colocar a língua para fora. Então, alguns movimentos, se a criança for maiorzinha, né? Que a gente pedir para ela, estira a língua,
lateralize. Então, esses movimentos, encher a bochecha, elas vão ter dificuldade em realizar. Os pais percebem que há uma boa movimentação dessa estrutura oral. Os pais percebem que não há uma boa movimentação dessa estrutura oral. O sopro é fraco, então aquelas vezes em sogra, elas não conseguem encher. Soprar uma vela, tem crianças que não conseguem, tá certo? Tudo movimento também hipotonia da bochecha, tá? Da fala é afetada, né? Então a entonação, a criança fala sem entonação, não tem muito ritmo, pode ser monótona, parece falar sempre do mesmo tom, pode ter uma coordenação motora global não muito organizada, são crianças desajeitadas no correr, no pular, coordenação motora também pode estar prejudicada. Isso tudo vai depender da extensão, né? Da lesão. Pode falar corretamente uma palavra em um contexto e depois tentar repetir essa palavra e não conseguir mais. E pode ter no histórico familiar também alguém que tenha problemas de fala, de atraso de linguagem, certo? Então, essas crianças com apraxia também podem ter dificuldades escolares, como também podem ter dificuldades emocionais. Os pais percebem que a criança até tenta falar, mas não consegue. Isso pode até causar, né, uma frustração, uma baixa estima para essas crianças. Algumas crianças ficam agressivas e irritadas, justamente porque não conseguem se expressar. Então, os pais ou quem estiver com elas não conseguem entender o que elas querem e aí elas ficam irritadas, agressivas, porque elas sabem o que elas querem, elas não sabem pedir ou falar ou contar. E aí vem o emocional, né? E aí uma forma que ela tem de se expressar é com a agressividade. Então, essas crianças, né, com apraxias necessitam de atendimento terapêutico individual. Os resultados e progresso podem ser obtidos a longo prazo. Com a terapia pode haver uma melhora das habilidades comunicativas, mas outros fatores, como a gravidade do quadro, a idade da criança, também devem ser considerados. Por isso que é sempre importante a gente estar orientando, né, as mães a sempre fazer uma avaliação das crianças, certo? Porque às vezes a criança apresenta um quadro de atraso de linguagem, né? Simples, vamos dizer, só por falta de estimulação, onde a gente só vai orientar essa mãe e às vezes é uma coisa um pouco mais séria, certo? Ok, gente? Entenderam esses dois? Tente fazer uma comparação com o que a gente já... os outros dois distúrbios que a gente já viu, tá? Pois um abraço para vocês e até a próxima.